Vamos lá. Então, para a gente chegar a uma formulação do princípio da conservação da energia que seja útil para a gente na mecânica, é importante então a gente conhecer algumas formas de energia que podem ser chamadas de energia mecânica. Para a gente chegar lá, então, a gente falar um pouco sobre energia potencial. A gente já conhece a energia cinética, que é uma forma de energia que está relacionada com o movimento do sistema. Qualquer partícula que se move, a gente atribui a ela um número que representa a energia cinética dela. Pois bem, a energia potencial ela está relacionada com a configuração de um sistema onde as partes do sistema podem interagir. Então, se você tem um sistema formado por várias partes e essas várias partes do sistema interagem por meio de um campo, de uma força à distância, como por exemplo, força magnética, força gravitacional ou força elétrica, a esse sistema pode ser atribuído um número que nós iremos chamar de energia potencial do sistema. Por que este nome? Para a gente tentar ganhar uma intuição melhor sobre o que significa energia potencial, pense na seguinte situação. Imagine dois objetos, pode ser dois astros, um planeta e um satélite, vamos imaginar assim, um planeta e um asteroide, quaisquer que sejam. Mas vamos imaginar que eles estão em uma região do espaço muito afastada de qualquer coisa, de modo que a interação gravitacional, por exemplo, desse objeto aqui com algum outro corpo pode ser desprezível. A força gravitacional entre esse objeto aqui e algum outro corpo é desprezível, e a força gravitacional desse objeto aqui com algum outro corpo é desprezível. No entanto, a atração gravitacional entre eles dois não vai ser considerada desprezível. Eles estão a uma distância tal que a interação gravitacional entre eles tem um valor apreciável, a gente não vai desprezar. Ok? Então, é como se a gente tivesse um sistema isolado, formado só por eles dois. Eles não estão sentindo nada além deles dois, certo? Então, imagine uma situação hipotética em que a gente prendeu esses dois objetos com uma barra rígida entre eles dois, de modo que, embora esse corpo de massa mzinho esteja atraindo esse corpo de massa mzão, e consequentemente esse corpo de massa mzão esteja atraindo esse corpo de massa mzinho, embora isso seja verdade, existe uma força de atração entre eles, mas eles não se movem um em direção ao outro por conta dessa barra que os prende aqui, que os fixa. Agora imagine que eu removo a barra que os ligava. O que vai acontecer? Esses dois objetos então vão passar a se mover um em direção ao outro, com velocidades diferentes, porque a força que vai atuar neles é a mesma, ok? Mas como eles têm massas diferentes, as velocidades serão diferentes. Mas o importante aqui é o seguinte: havia um potencial nesse sistema. Esse sistema tinha guardado em si um potencial para produzir, vamos dizer assim, entre aspas, energia cinética. Quando as partículas mzão e mzinho estavam presas, sem poder se mover, a interação entre elas existia uma força gravitacional entre elas. No entanto, devido a estarem presas, elas não se moviam. No momento que você removeu a restrição, essa interação que existe entre elas vai passar a movê-las. As duas partículas vão passar então a se mover em virtude da interação que existia entre elas. Ou seja, as partículas vão adquirir uma certa quantidade de energia cinética. Elas não tinham energia cinética alguma. Agora elas vão passar a ter energia cinética. E vai ser uma energia cinética que vai aumentar conforme elas se aproximem, porque elas vão acelerar, tem uma força agindo sobre elas. Então a gente diz que esse sistema tinha um potencial para realizar trabalho, certo? Dizemos então que ele tinha uma energia potencial guardada. Perceba que se essas partículas estivessem mais afastadas, um pouco mais afastadas,
elas iriam acelerar uma em direção à outra por um espaço maior ainda, por uma distância maior ainda. Ou seja, elas iriam atingir, consequentemente, uma velocidade maior ainda. O que eu estou querendo dizer com isso? Nessa configuração que a gente colocou aqui na figura, essas partículas, antes de colidir, antes de barruar uma com a outra, elas iriam adquirir uma determinada quantidade de energia cinética. Se elas estivessem mais afastadas, elas iriam adquirir mais energia cinética ainda. Se elas estivessem bem mais afastadas, elas iriam adquirir mais energia cinética ainda. O que eu estou querendo dizer com isso é que quanto mais afastadas estiverem essas partículas, mais trabalho o sistema tem competência para realizar. Ou seja, mais energia cinética o sistema produz. Ok? Então, perceba que só existe energia potencial porque existe uma força de interação entre os constituintes do sistema. Se por outro lado, se em vez de duas massas a gente tivesse duas cargas, uma carga elétrica mais Q e uma carga elétrica menos Q, nesse sistema a gente também teria uma energia potencial de interação entre esses dois objetos, ok? No primeiro caso, seria o que nós chamamos de energia potencial gravitacional, porque é um potencial para realizar trabalho que advém da força gravitacional. Nesse caso aqui, a gente chamaria de energia potencial elétrica, tá bom?